Tá no ar mais uma edição do Sem Retranca. O Sem Retranca que agora segue carreira solo dentro da nossa plataforma no YouTube. Sem Retranca Oficial, muito obrigado pelo carinho. Te inscreva no canal Sem Retranca Oficial, ative o sininho e aproveita para deixar o seu like. Olha, o convidado de hoje, da vez, tá de volta para casa. Eu costumo dizer, e todos nós goianos, a gente costuma falar o seguinte: é o goiano que o Brasil inteiro conhece e admira. O convidado hoje do Sem Retranca, o videocast, podcast da Bandeirantes, que está disponível no Spotify e também no YouTube. E claro, sigam o Instagram. Sem Retranca é Theo José. Theo, que alegria poder te receber aqui nesse videocast, podcast, que veio com tudo em 2024. Tudo bem, Theo José? Tudo bem, Moreira. Tudo bem, Juliano. É um prazer estar aqui conversando com você. Prazer é nosso te receber. Anos e anos de conhecimento, anos e anos a gente conversando. E é bacana a gente estar aqui conversando no podcast, no videocast, aqui no Sem Retranca. Sem Retranca. Vamos embora. Retranca. E vamos embora. Ô, Theo, você começou no rádio, não foi? Comecei no rádio. Eu comecei com 17 anos. Como discotecário, é uma coisa que os mais jovens não sabem o que é isso. Na época, o rádio ele era feito com disco, né? Com os LPs, os bolachões, e com o que a gente chama de cartucheira, que eu nem sei como é que explica isso. É mais ou menos como uma fita cassete, né? Que tinha, era cartucheira, um negócio que você colocava chamado cartucheira, não tinha nada de tiro, e era onde tinha vinheta das rádios, não tinha negócio de computador, né? Não tinha programa de rádio e computador, era manual mesmo. E eu comecei, como hoje seria um estagiário, mas sem ganhar nada, cuidando de uma discoteca que era da Rádio Musical, que depois a Rádio Musical se transformou em Antena 1, e era a rádio... Na época era a Rádio Transamérica, mas não era essa Transamérica que é hoje. Era uma Transamérica jovem, mas ela não tinha rede que você pegava na internet. Você tinha as fitas de rolo, né? Que chegavam de São Paulo, aí você colocava nos gravadorzão de rolo, e tinha uma parte que era chamado de música ambiente, que passava nos restaurantes, nos consultórios, e eu cuidava dos discos para essa música ambiente. Depois, eu passei a ser programador, porque o programador, que era o Guilhermano Duarte, foi embora para a Rádio Brasil Central, não era a RBC. Eu passei a ser programador por pouquíssimo tempo, porque aí o diretor da rádio, que era o Vilmar Sintra, que foi durante muito tempo diretor comercial na Jaime Câmara, ele quis me contratar, falou assim: você entra no lugar do Guilhermano, mas a gente não vai te pagar salário, não. Aí eu falei: aí não, né? Eu já não recebo para ser discotecário. Agora para o lugar de um profissional, não vou aí, não. Aí parei. E o Guilhermano depois me levou para a Rádio Brasil Central. Depois a Rádio Brasil Central virou RBC, eu fui programador na Rádio Brasil Central. Sim. E de lá eu comecei a fazer locução de música na Rádio Brasil Central. Foi ali a minha escola. Aí eu fui convidado para ir para a Rádio Araguaia e ali a carreira decolou, né? Na Rádio Araguaia era um canhão, né? Inclusive, mais por meu lado, eu e o Peninha hoje é o diretor artístico do Flamboyant Shop Center, é o que faz o Flamboyant Concert. Eu e o Peninha, a gente resolveu escrever um livro da Rádio Araguaia, porque a Rádio Araguaia acabou, virou CBN, então a gente está lançando esse livro, o livro está pronto. Falta rodar e lançar o livro, porque a gente queria que a história da Rádio Araguaia ela ficasse para a eternidade. Então, mas livro? É um livro, sim, sobre a Rádio Araguaia, está pronto. A gente só falta rodar e lançar. E depois eu fui para a televisão. Depois da Rádio Araguaia, eu comecei a ser repórter esportivo na televisão, na TV Serra Dourada, que é o SBT aqui. E dali eu comecei a narrar, tudo terceirizado na antiga Manchete, principalmente na antiga Manchete, que hoje é a Rede TV. Eu comecei a narrar corrida e depois eu abri o caminho, fui para São Paulo, contratado. Da Manchete eu fui para o SBT, aí do SBT vem o resto, né? Fui para a PSN nos Estados Unidos, depois fui para Bandeirantes, depois voltei para a RTV como contratado, aí fui para Bandeirantes SBT, e agora eu estou cuidando da minha vida. Agora eu estou aqui na TV Sucesso, que é a Band aqui, estou
num streaming chamado Zapping, e tô na Liga Nacional de Futsal. E tô fazendo algumas coisas na Band também, rede, alguns jogos, alguns eventos, mas estou cuidando da minha vida. A minha vida agora sou eu. Eu não tenho mais aquela história... Não renovei com o SBT por opção deles, mas eu também não estava muito feliz lá. E aí eu falei, não, vou voltar para casa. Surgiu esse projeto da TV Sucesso, que é a nova Band aqui em Goiás, onde eu sou o diretor de esportes e apresento e comento um programa. E estou fazendo as coisas igual eu, esse final de semana. Estou muito cansado, estou 4 meses sem folga. Então, nesse final de semana, eu falei, cara, não vou narrar nem na Zap, nem na Liga Nacional de Futsal. Então, vou ficar em casa. Não ganho esse dinheiro, mas fico em casa. E esse modelo é um modelo que está me fazendo trabalhar mais, mas a cabeça está muito melhor. Eu quero chegar nessa condição. Olha, eu estou muito cansado, não quero trabalhar esse final de semana de clássico. Você ficou 4 meses sem folga? Alguma vez na sua vida? Theo, vou te falar uma coisa. Eu tô numa batida de 2 anos sem folga, sem um dia de folga. Eu tô ficando... Quando não tem futebol. Eu tô 4 meses sem um dia de folga. Um dia de folga? Um dia, não tenho. Há 4 meses eu não tenho folga. E aí, às vezes, Theo, você é da comunicação e eu tenho uma admiração. Eu não tô só batendo papo com o Theo José, profissional, não. Eu tô batendo papo com um profissional que eu sempre respeitei, que eu admiro, que eu sou fã. Aliás, até quero contar uma história. Eu fui produtor do Theo. Sim. Na São Silvestre, quando ele chegou na Rádio K. Já vou contar essa história para você. Sim. Mas, Theo, quando você engata um jogo atrás do outro, te dá um... Não, a cabeça não aguenta. Não vai. Outra coisa, você passa a não dar as importâncias que os jogos têm. Na LNF, Perfeito. na Liga Nacional de Futsal, eu faço geralmente 2 jogos por final de semana. Eu já estava meio... E quinta-feira eu participo de um programa que é o da Liga. Participo aonde eu estiver. Essa quinta-feira eu fiz aqui de Goiânia. Então tem uma hora que você começa a fazer pizza. Você começa a narrar como se fosse uma pizza, sabe? E não é assim, sabe? Você tem que ir pro jogo... inteiro. Tesão. Pô, hoje eu vou arrebentar. Não importa o jogo. Não importa se seja Botafogo da Paraíba contra a Aparecidense. Você tem que... Não, hoje eu vou arrebentar. E eu estava sentindo isso. Então eu falei, não, parei. E a próxima semana eu já começo aqui. Aí segunda-feira você tem o programa na TV Sucesso. Na quinta-feira eu vou para Mineiros participar de uma exposição agropecuária pela TV Sucesso. Na sexta-feira eu vou para Rio Verde. E sábado eu pego um avião em Rio Verde e vou para São Paulo, onde eu tenho Zapping, tem L. Então não é uma parada fácil. Mas eu sou dono da minha vida. Eu sou dono da minha vida, então tá beleza. Por exemplo, agora o diretor da Zap falou assim, semana que vem você tá com a gente? Eu falei, tô, no sábado. E aí domingo parece que não tem jogo. Eu não sei por que no domingo, depois do dia 27, acho que é dia 30. Dia 30. Não tem jogo, nem de futsal, nem na Série C. Isso. Eu falei, não sei por quê. Acho que é por conta de Copa América. Pode ser também, que tenha né? jogo do Brasil, alguma coisa assim. Deve ser né? data FIFA, né? Então, a gente nunca entende o calendário do futebol brasileiro. Então, essa é a grande verdade. Agora, eu vou te contar uma coisa, viu? Assim como o Theo está seguindo carreira solo também, o Sem Retranca também tem a sua própria plataforma no YouTube, né? Sem Retranca Oficial, e você pode te inscrever no canal, aproveita para deixar o teu like e ative o sininho, você é bem-vindo aqui e você é bem-vindo aqui. Ô Theo, como é que você desembarca no automobilismo? De onde vem a paixão do automobilismo, hein, Theo José? Ayrton Senna. Foi o Ayrton Senna que me fez começar no automobilismo. Eu estava na Rádio Araguaia, eu era locutor, que hoje chamam de DJ, era locutor de música na Rádio Araguaia, e eu peguei um momento de transformação do rádio FM. O rádio FM, antigamente, ele era um rádio adulto, ou ele era um rádio jovem. Não existia o rádio popular no FM. Era dividido. O popular estava no AM, no FM não. E aí veio a Terra FM com o sertanejo. E arrebentou. Então a Terra veio e a Araguaia, que sempre foi o primeiro lugar de audiência, a Terra, quando chegou com o sertanejo, passou a ser primeiro lugar. E o pessoal na época da Rádio Araguaia, na Jaime Câmara, não era só a turma da Rádio Araguaia, não era só o Peninha e o Maurício Roriz, a Jaime Câmara, eles mesmo que desesperaram. E aí começaram a mexer na Rádio Araguaia, porque a Rádio Araguaia sempre foi vendida como a líder de audiência, né? E aí a gente, vou usar um termo que naquela época a gente bregou a Rádio Araguaia. Eu fui totalmente contra, porque
porque eu acho que o FM tem que ter um nicho como é hoje. Mas naquela época, não, então vamos bregar. E bregou. E eu abri a rádio, fazia das 6 às 10h30. O meu horário foi o mais atingido. Então, o que foi o bregar? Comecei a ler horóscopo, comecei a ler carta de ouvinte, e eram 40 músicas. O listão eram 40 músicas. Então, todo dia de manhã era a mesma coisa. E aquilo começou a... Não tenho nada contra o brega, eu adoro música sertaneja. Mas aquilo começou... Eu comecei a ser um locutor... aí eu vou de novo, fazedor de pizza. Era tudo igual. Todo dia de manhã era tudo igual. Aquelas mesmas músicas, aquela mesma historinha, horóscopo, não sei o quê. E não refletia. Porque o nosso público foi embora e não veio o público da terra. A gente tocava muito pouco sertanejo. A terra, ela tinha audiência que veio aí nos Filhos de Francisco e tal, porque ela começou a tocar música sertaneja na hora certa. Né? Ninguém tocava música sertaneja no FM. A terra veio só com sertanejo. E aí estava muito chato. Aí eu cheguei pro Maurício, o Roriz, eu já fazia o programa chamado Máquinas e Pilotos, que eram pílulas de automobilismo dentro da Araguaia. E eu cheguei pro Maurício Roriz, que era o diretor, e falei: Maurício, deixa eu viver só de automobilismo, cara. Me tira do ar, você continua me pagando o salário que eu tenho, e uma cota, e me deixa viver de automobilismo. Aí eu vou cobrir Fórmula 3, vou comer... A gente era muito forte aqui em Goiás. Tinha o Tom Stefani, tinha o Paulinho Garcia, tinha o Alencar Júnior. Então o automobilismo aqui era muito forte, levava muita gente. E naquela época tinha uma coisa, uma mística que o patrocinador bacana queria o automobilismo. E realmente o boletim era bem vendido. E o Maurício, como gostava de automobilismo, falou: beleza, você está liberado então. Aí eu parei de ser DJ e comecei a mexer com automobilismo. E dali, aí comecei a viajar. Eu ia acompanhar a Fórmula 3 na Argentina, eu ia acompanhar a Fórmula Ford com o Tom Stefani, que foi campeão na Fórmula Chevrolet. Então eu passei a acompanhar essa turma. E aí abriu, né? Abriu. Aí comecei a acompanhar o Grande Prêmio do Brasil de Fórmula 1. Não ia nas outras corridas que não tinha dinheiro, mas eu ia no Grande Prêmio do Brasil. Ficava nos hotelzinhos bem meia boca na época, mas ficava perto do autódromo e tal. E pronto, aí comecei a ter um conhecimento do meio, surgiu a oportunidade de eu ser repórter de rede para a Rede TV, que era terceirizado, na Fórmula 3. Depois surgiu uma oportunidade de eu narrar na Fórmula 3. Eu já narrava a corrida no autódromo. Eu narrava campeonato de marcas goiano, campeonato goiano de moto velocidade, motocross goiano. Eu já narrava, hoje eles chamam como narrador de arena. Eu narrava essas corridas. E isso deu uma certa bagagem. E aí eu tive as oportunidades. A porta abriu na Fórmula 3 Sul-Americana, passei a narrar o Campeonato Brasileiro de Fórmula Ford, no lugar do Fernando Campos, que é goiano também e está no automobilismo até hoje. Outro dia até encontrei ele na Fórmula 200. E dali foi embora. A Fórmula Indy saiu da Bandeirantes e foi para a Rede TV. O Luciano do Vale era quem narrava a Fórmula Indy, a Rede TV estava atrás do narrador, e eu acabei sendo o escolhido. E ali, pronto, aí foi o gancho para minha carreira. A Indy me deu a popularidade nacional, e a Fórmula Indy foi quem realmente abriu as portas para eu virar um narrador reconhecido no Brasil, né? E na Índia você não ficava em trânsito não, né, Theo? Você morava? Eu ficava. Eu fui morar nos Estados Unidos só na época que eu trabalhei na PSN. A PSN pouca gente lembra, mas era uma televisão americana que tinha uma perna, um braço que narrava em português para o Brasil e outro braço que narrava aquele mesmo evento em espanhol para a América Latina, para o Caribe. E era uma empresa americana. Mas era uma empresa que eu tenho que bater na madeira aqui, não foi legal. Era um projeto que já começou sabendo que ele ia acabar em 2 anos, porque não foi um projeto muito limpo. Não vou falar o porquê, porque senão pinta processo, mas não foi muito limpo. Foi uma jogada, mas a gente não sabia. E eles tinham muito dinheiro, então a gente tinha Libertadores, a gente tinha Campeonato Italiano, que na época era o top, era o campeonato italiano de verdade. Era o que a Rai transmitia. Era o Ronaldo Fenômeno, era Cafu, os grandes caras estavam ali, né? Era Batistuta, os grandes caras estavam no italiano. É o que é hoje o campeonato inglês, vamos dizer assim. E tinha eliminatórias da Copa do Mundo de 2002. Eu fiz todos os jogos das eliminatórias. O único que eu não fiz local foi a Venezuela.
Brasil e Venezuela. O resto todos eu vinha para o Brasil fazer, morava nos Estados Unidos. Mas quando eu fiz a Indy, de 93 até 2000, a grande maioria foi do local. Eu ia para cidade onde tinha corrida. E às vezes nem era cidade, às vezes era um meio do mato, lá nos Estados Unidos, porque eles têm essa cultura, né? Por exemplo, Michigan, tinha um oval famoso, Michigan, era um oval no meio do mato. Você ficava, de sabe, ver você narrar altas horas pois da noite. tinha essa. Então, conheci bastante os Estados Unidos, Canadá, né, que era basicamente a base da Fórmula Indy. Aí eu viajei bastante, né? E algumas Copas, né? E, Theo, vem cá, me conta uma coisa. Você falou dessa paixão do automobilismo que veio do Senna, né? E para entender do meio, né? Você falou assim, ó, aí eu passei a conhecer o meio. Foi difícil? Difícil, assim, muito estudo, muita curiosidade, né? Eu sou um cara muito curioso, então perguntava para as pessoas e eu pensei até em fazer um curso de mecânica para entender um pouco melhor, mas aí eu fui desaconselhado por um jornalista que trabalhou muito tempo no escrito e trabalhou um tempo, não está mais na Globo, fazendo Sport TV, os treinos da Fórmula 1, que é o Lito Cavalcante. O Lito, na época, era o comentarista da Fórmula 3 sul-americana. Eu era o repórter. O narrador era o Luiz Carlos Largo, que está na ESPN. E o Lito falou, não, para que você vai fazer curso de mecânica? Quando você tiver dúvida, pergunta para o engenheiro ou pergunta para o piloto. E era isso, você ia aprendendo. Por exemplo, na Indy, na época tinha Gil de Ferran, que infelizmente morreu em dezembro passado, tinha Christian Fittipaldi, André Ribeiro, Emerson Fittipaldi, Raul Boesa, Maurício Gugelmin, tinham todos esses pilotos. Então eu tinha uma rotina. Acabava o treino de classificação do sábado, você descia. Eu ia conversar com todos os brasileiros. E ali você aprendia muito. Por exemplo, chegava pro Gil e falava, Gil, você está largando em 7º. E aí para a corrida? Eu falei, cara, o meu pneu é melhor na corrida do que em treino. Porque a Firestone está desenvolvendo um pneu assim, aí ia para o outro e fala assim, não, meu carro é melhor com tráfego do que... E aí você vai perguntando e vai entendendo. O Gil, por exemplo, ele dava um trabalho danado. Às vezes eu saía do autódromo 8 horas da noite no sábado, porque o Gil fazia reuniões longuíssimas com a equipe e eu gostava de conversar com eles depois da reunião, porque aí já tinham determinado a estratégia. E isso na Indy a gente tinha essa facilidade. Na Fórmula 1, não. Na Fórmula 1, o piloto acabava o treino de classificação. Eu digo isso pelo Senna e pelos outros brasileiros que eu via no Grande Prêmio do Brasil. Aí acabava o treino de classificação, eles conversavam rapidamente com a equipe e atendia a imprensa, né? E aí fazia tipo uma zona mista, que hoje é no futebol, sim, com a imprensa. O Senna, por exemplo, sempre dava entrevista em português para os brasileiros, ele dava em inglês para o restante da mídia e ele dava uma entrevista em inglês também para os japoneses. O Senna sempre tinha essa história, porque o Senna a maior parte da vida dele, ele era um piloto Honda, né? Então o Senna... E aí você ia ali e conversava, mas não tinha um contato direto. Eu não sentava, por exemplo, dentro do motorhome do Gil de Ferran e falava, e aí, Gil, como é que vai ser amanhã? Com um papelzinho, anotando, vai ser isso. Quantas paradas? Essa pista aqui são 2 paradas, acho que o pneu aguenta e tal. E isso foi me ajudando muito. Então, quando eu narrava a Indy, se as pessoas pegarem aquelas corridas da época, cara, a gente sabia de tudo. Eu nunca tomei um furo na Indy. Nunca tomei um furo. Assim, o Mansell vai voltar para a Fórmula 1. A gente estava antes. O Gil de Ferran está sendo procurado pela Fórmula 1, mas vai correr na Walker da Indy. A gente dava antes. Sabe por quê? A gente tinha isso. Tinha uma outra coisa. Naquela época não tinha internet. Então, o Mansell estreou na Indy em 93. E eu sempre fui muito preocupado com o nome de piloto e tal. Eu queria falar, eu digo sempre, a minha filosofia de narração internacional é falar o nome daquele jogador, daquele piloto, de qualquer atleta, que a mãe dele chama ele. Por exemplo, Juliano é Juliano, não é Giuliano, é Juliano, é do jeito que chama. E o Nigel Mansell chegou, eu falei, é Nigel ou é Nigel? E aí eu fiquei na dúvida. E tem umas manhas, né? Se for repórter, você sabe disso. O piloto, ele para o carro num estacionamento, e no estacionamento, até ele chegar no motorhome dele, ele vai com a mulher dele, ou vai com alguém, não vai com
muita gente, e eu ficava ali no estacionamento esperando. Aí um dia passou o Nigel Mansell, e eu cheguei do lado dele e falei, olha, eu sou da televisão brasileira, eu queria saber como é que pronuncia o seu nome, desculpa, é Nigel ou Nigel? Aí ele falou, Nigel. Aí eu falei, ok, obrigado. Quer dizer, a gente tinha isso na época. Hoje você vai no Forvo. Eu achei muito legal que na semana passada a Premier League, foi a Premier League? Eu não sei, teve uma liga, não foi a Premier, não sei se foi a Premier League, pode ter sido. Aí falou assim, esses jogadores aqui, para você que vai ver a Eurocopa, veja como se pronuncia o nome desses jogadores. E o Kevin De Bruyne, que fala aqui no Brasil, é De Bruyne. É De Bruyne. É, De Bruyne. E uma vez eu, na Liga dos Campeões, na Band, eu falei assim, hoje eu vou falar o nome como é ele. Cara, os caras quase me mataram. Esse cara é louco, é De Bruyne, mas não é De Bruyne. Mas, então, tem uns que abrasileiraram, e aí não tem jeito. Você vai ter que ir nos abrasileirados, entendeu? Mas o De Bruyne, eles quase me mataram na internet. Você tem que seguir uma tendência. E eu gosto de falar como a mãe fala, né? Então, às vezes, hoje você tem internet, mas às vezes é difícil. Por exemplo, Tchouaméni, né, que tá no Real Madrid. Cara, quando eu vi que ia um cara pro Real Madrid com nome diferente, falei, vou ter que descobrir o nome desse cabra. Aí você vai no Forvo, não tem, porque o cara era jovem, né? Ele explodiu no Real Madrid. Aí você chega, qual que é a grande sacada? Você coloca lá no YouTube, Tchouaméni, entrevista, TV francesa. Aí 1 hora o cara vai falar o nome dele. Agora tem uns bichos que te demoravam 1 hora pra você descobrir. Porque o cara não fala. Porque, por exemplo, ele tem um primeiro nome, vamos supor, não sei qual que é o primeiro nome do Tchouaméni, mas pode ser André. Aí o cara trata como André. André. Eu falei, ih, caraca, não vai falar o Tchouaméni. Mas é a dificuldade de né? falar Tchouaméni. Né? Aí o cara, André, cara, não vai falar Tchouaméni. Aí 1 hora fala o Tchouaméni, sabe? E eu fiz muito futebol na Band, muito sub-20. Então pegava uns mundiais sub-20. Aí você pegava uns caras e falava, meu Deus do céu, como é que era o nome? Mas buscava para descobrir o nome do cara. Falava, opa. Por exemplo, tem uma coisa que é uma regrinha que um argentino me ensinou. E essa não tem erro. O espanhol não usa a letra Z como o brasileiro. A zeta, né, que é em espanhol, o Z para o espanhol é 2 S sempre. Não existe som de Z no espanhol. Um S é 2 S. Z é 2 S. E isso é claro na minha cabeça. Então você vê, às vezes, os caras narrando o jogo, e aí você muda, né? Eu narro do jeito que é. E você fala, caramba, sabe, por exemplo, muita gente fala San Lorenzo. Não é San Lourenço. Isso. É 2 S's. Exatamente. É 2 S. Então você vai, o São Lourenço, não, é São Lourenço. É isso. Sabe, todo espanhol. E essa regrinha é tira e queda. É tira e queda. Essa aí não tem erro. E tem outras. E o Adolfo falava assim, quando ele estava vivo, assim, e eu fazia produção pro Adolfo, aqui na Bandeirantes ele falava o seguinte, assim, ó, pede pra ele anotar, coloca no papel, tá falando errado. Aí não dá, pai. Mas o Adolfo, isso. ele Mas anotava, ele isso. tinha um caderno de 10 matérias. Eu faço só toda a escalação minha à mão. O pessoal pega no meu pé que eu faço tudo à mão. Não, eu faço tudo à mão. Não tem computador. Eu não coloco no computador, é tudo à mão. Eu não tenho computador. Até o meu boa noite. Eu uso, assim, o meu computador, o de casa, ele deve estar fechado há uns 2 anos, porque agora você tem tudo no celular, Sim. né? Então, a minha produção eu faço no celular. Lá na TV Sucesso me deram um computador, lá eu vejo. Eu uso ele, lá eu vejo e tal. Você tem que ver o espelho do programa, então eu abro lá o computador, aí eu vou lá no Globo.com, vou lá no UOL, dou uma olhadinha. Mas o meu pessoal tem uns 2 anos que eu não abro. Deixa eu falar uma coisa pra você, já que você tá de volta pra casa e eu tô te acompanhando todos os dias. Porque assim, ó, na hora que você tá apresentando, eu tô te acompanhando na televisão. Você tá apresentando também aqui. Eu tô ao vivo aqui também no Esporte em Debate. Queria fazer um elogio aqui. Não sou profissional, sou um bom aluno ainda. Mas queria parabenizar aqui a Tandara Reis, que caminhou conosco na Bandeirantes. Eu falei isso pra ela, falei assim, o Juliano nem olhava na minha cara. Quando ele trabalhou comigo. Eu falei assim, o Juliano, eu falei pra ela, Tandara, o Juliano falou que você evoluiu muito, você tá sorrindo agora, vai fazer o Juliano?
Aí eu falei, o Juliano, você nem olhava na minha cara, e agora ele tá me reparando em mim? O mundo é maluco. Ele é doido, aí falou. Eu fui buscar, vou te falar uma coisa, o Pedro tá aqui, Tandara Lohane, descobri ontem, que é Lohane Reis. Eu falei assim, se eu fosse, na época, teu chefe, eu falei, se eu fosse chefe na tua época, era Lohane. Eu usava Lohane. E ela fica pé da vida quando eu falo Lohane agora. E eu vou te falar uma coisa, o Pedro pediu, pode perguntar pro Pedro depois, né? Pediu, pode conversar com a Tandara que eu quero ter uma reunião com ela para trazer ela para Bandeirantes. E eu quero mais, eu quero que ela apresente. E ela é boa. Ela é muito boa, ela é talentosa, ela é uma joia. E você tá lapidando ela na televisão, que ela só tá crescendo. Não, ela tem aquele jeitão dela de cara fechar, mas é o jeito. É o jeito dela. Agora ela sorri, a gente brinca e tal. Agora a Tandara Mas ela tá sorrindo mais. Mas a gente fica puxando a orelha também. Agora, ela tem muito... Eu gosto de profissional, seja no esporte, seja no jornalismo, que tenha conteúdo. Ela tem muito conteúdo. Hoje, por exemplo, eu não sei quando vai ao ar, mas hoje foi quando caiu o Jair Ventura. E ele caiu 5 minutos antes da gente entrar no ar. A gente chegou a informação pra gente 5 minutos antes de entrar no ar. Aí eu já virei e falei, Tandara, ela falou, o Jair acabou de cair. Aí eu virei e falei assim, caramba, então vamos buscar informação. Quantos jogos, qual que é o aproveitamento, se ele viajou com o time ou não viajou, porque a gente não sabia de nada. E mandei uma mensagem para ele, porque eu sou... É um dos poucos em atividade que eu sou amigo do Jair, e lógico que ele não ia falar nada. Mandei uma mensagem... E ali, para entrar no ar, nós ficamos 8 minutos do início do programa falando do Jair Ventura, tudo de improviso. E ela veio no mesma pegada. Pum, pum... 9 jogos, no Campeonato Brasileiro são 10 jogos, 2 empates, não sei o quê. E aí eu falei, eu tô com uma profissional que tem conteúdo. Sabe segurar, pronto, né? É o rádio. É o rádio na televisão. Eu falei, Tandara, vambora, vamos falar sobre o Jair. E fomos até quando deu. Aí quando a gente chamou a matéria foi do Vila, né? A gente abriu com o Vila e abrimos com o Jair Ventura. Aí ela virou e falou assim, caramba, 9 minutos. Eu falei, não tem problema, a gente mexe lá no fundo. A gente fez o papel. O assunto. Né? Era o assunto da hora, né? Mas eu parabenizo aqui, a Tandara Reis, baita profissional. Você me acha louco, isso, aquilo, que eu não falava. Aliás, eu falo com todos. Mas, infelizmente, na comunicação, eu não vou agradar a todo mundo. E eu não vim no mundo também para agradar a todo mundo. Boa gente. Gente. Não, gente da melhor qualidade. Eu até tentava, quando era mais novo, agradar todo mundo. Hoje não. Não, hoje não precisa, não. Hoje vai ficando mais velho, né? Não, eu posso falar uma coisa. E tem uma coisa também que a gente tem que abrir a porta e deixar umas pessoas que não tem peso nenhum na nossa vida embora. Posso falar uma coisa? Abre a porta e deixa embora. Deixa aí. A vida fica mais leve, sabia? Eu tô desse jeito. Preocupar com a gente, preocupar com o nosso tempo. Eu não faço vitamina com coisa ruim. Eu não pego o ingrediente, porque senão você fala muito isso, né? O Theo José, que é uma referência para todos nós no jornalismo, senão você vira terra de muro baixo. Goiás é terra de muro baixo. Porque Goiás é terra de muro baixo. Só tem valor quem vem de fora. Só tem valor quem vem de fora. Você não é boa, você não é bom, você não é boa. É assim. Goiás é assim. É desse jeito. Principalmente na comunicação. Na comunicação é demais. O goiano, lógico que tem exceções, mas o goiano, no geral, não gosta de goiano que faz sucesso. Exatamente, não faz. Ele fica com inveja. Ele fica com inveja. Sabe? Ele fica com inveja. O Leonardo, por exemplo, o pessoal gosta dele aqui, mas gosta muito mais em São Paulo do que aqui. Lá fora do que aqui. E eu sou fã do Leonardo. E vou trazer ele aqui. Eu também sou fã do Leonardo. Eu vou trazer ele aqui no Difícil, que eu tô atrás no meu podcast lá, o Pode Pai, Pode Filho, que eu faço com o Ale, meu filho. Difícil. Por que o senhor não trouxe o Ale, que é cachorrão, grandão? O cachorro tá lá em casa. E o Ale tá em São Paulo ainda. Ah, é? O Ale fez um negócio sensacional, né? Ele formou em medicina, e não quis mexer com medicina, resolveu fazer outra faculdade, tá fazendo jornalismo. Ah, é? Então ele tá ainda estudando. Mas ele não tem referência, né, gente? Mas largar a medicina pelo jornalismo. A gente sabe, né, o bolso. A gente sabe o bolso como é. Né? E o que a dona Thelma falou? Todo mundo achou estranho. E eu falo isso pra ele. Mas assim, o que ele quer, o que eu posso falar? Eu vim de uma família de médico, fui pra jornalismo. O que eu posso falar? O pai, a referência não pode falar muito também. Então, o Theo José, que é o nosso convidado aqui. Ô, Theo, ainda sobre o automobilismo, o brasileiro ele consome muito, né, o automobilismo. E eu queria saber o seguinte, como é que era a tua relação quando você narrava Fórmula 1? Até quero te mandar uma foto, Theo.
você narrando Fórmula 1, num monitor Na Jovem especial Pan. para você na Jovem Pan, na Jovem época. Pan. Eu falei assim, ó, vou ali, Charlin, já entreguei meu material de hoje, já tava 5 horas na frente, né? Vou ali ver o Theo narrar a Fórmula 1. Sentei, fiquei quietinho, tirei uma foto, mas eu achei bonito demais da conta. Fórmula era legal. Passando o monitor tudo e o Theo, ó, narrando Fórmula 1 e dando um show. Como é que era a sua relação com os pilotos da Fórmula 1? Você tinha esse contato? Eu tive muito contato com o Rubens Barrichello. E os mais recentes, então? E o Cristiano da Mata. E com o Piquet, mas o Piquet já estava fora. Porque o Piquet, em 93, meu primeiro ano de Índia, ele foi correr em Indianápolis. O Piquet, em 92, ele teve um acidente gravíssimo nas 500 milhas de Indianápolis, quase perdeu um pé, quase foi amputado. E aí ele se recuperou e colocou que ele queria correr as 500... Ele teve nos treinos. Que ele queria correr aquela prova. E aí ele voltou em 93, ele já mancava, né, já estava, mas ele voltou em 93. E Indianápolis, naquela época, era um mês de evento. Eles começavam a treinar um mês antes da corrida. Aí 15 dias antes tinha o treino de classificação e todo dia era treino. E a gente tinha uma estrutura muito boa lá. A gente tinha um trailer que era como quase um estúdio e a gente tinha que fornecer muito material para Manchete e depois para o SBT. Porque eu só fiz Indianápolis 93, 94, 95. Só fiz 3. E depois eu fui fazer na Band, mas aí já era outra Indianápolis. Porque aí depois a categoria separou. E o Piquet, todo dia os caras andavam. E aí quando acabava o treino, você ia lá, o Azenha mandava matéria e a gente tinha uns programas especiais, uns 3 por semana. E era programa de 1 hora. E a gente tinha que fazer os programas. Eu vejo hoje o povo aí preocupado em fazer um programa de meia hora de esporte. Aí, gente, desencana disso. Então, eu me lembro que eu cheguei para ele um dia, e o Piquet sempre foi marrento, né? E eu conhecia o Piquet daqui do Brasil. O Piquet vinha muito aqui no autódromo, ou ver corrida, ou vinha porque tinha uns amigos aqui, o Piquet vinha muito. E quando eu estava na TV Serra Dourada, ele veio. E tinha um piloto de helicóptero aqui em Goiânia que era muito amigo dele, era piloto de helicóptero. E aí eu virei e falei assim, cara, eu tenho que fazer uma exclusiva com o Piquet. Aí ele virou e falou assim, ele vai almoçar lá em casa. Aí eu falei, cara, então dá um toque, bicho, eu vou fazer uma exclusiva com ele, o cara tá aqui em Goiânia. E era o Piquet, né? Aí ele virou e falou assim, ele não gosta de dar uma entrevista. Não, mas aí ele falou assim, ó, ele falou que depois do almoço ele te dá uma entrevista rápida. Eu fiquei umas 4 horas embaixo do prédio desse piloto de helicóptero, ele desceu, deu realmente uma entrevista rápida, mas eu fiz uma exclusiva com ele, e ali a gente se conheceu, ok. Então, em 93, eu cheguei para ele e falei assim, Piquet, eu precisava te entrevistar lá no nosso estúdio. Uma entrevista de 1 hora, mais ou menos. Não quero falar, não. Eu falei, não, vamos lá e tal. Aí, com muito custo, num dia ele foi. E aí ele deu uma entrevista, foi uma ótima entrevista. E a gente se aproximou, né? Ok. Aí, na corrida, são 3 dias antes da corrida, tinha o último treino. E ele não tinha ido bem no último treino. A equipe dele era bem meia boca. Ele estava ali mesmo para se testar, né? Ele tinha tido um acidente sério e queria correr em Indianápolis. E aí ele me deu uma resposta meio atravessada. Aí, você tá vendo? Os repórteres querem isso. Assim, eu não. E passou. Quando foi em 96, a gente estava no SBT, a gente foi correr, teve a primeira corrida no Brasil, no Rio de Janeiro, em Jacarepaguá, e a gente fez uma mega de uma transmissão, um timaço. O nosso time era impressionante, era Hermano Henning, Roberto Cabrini, Luiz Carlos Azenha, Adriane Galisteu fazendo um bastidor, era um timaço. E o meu chefe, que era o Lucianinho Calegari, virou e falou assim, cara, a gente podia colocar o Piquet na cabine. Aí eu falei, pá, vamos tentar, né? Aí ele apareceu, um dia, ele andando por lá nos treinos, eu falei, Piquet, você não quer ser nosso convidado não, cara? Aí ele falou, não entendo nada dessa porcaria dessa categoria, não, tô aqui mais curioso e tal. Aí eu falei, não, bicho, vamos lá na cabine do SBT, cara. Assim, tem dinheiro. Você fala um cachê, a gente arranja um dinheiro. Eu falei, não quero dinheiro não quero fazer nada não. Ok. Quem fazia a transmissão era o pessoal de Cascavel, da TV Tarobá, que hoje é a Master. Eles é que tinham um caminhão de transmissão, são especializados e tal. E o Pedro Mufato, que era o dono
O Pedro Mufato, ele sempre, nas corridas grandes, ele fazia o tal do porco no rolete, que é o porco, né, naquele jeito paranaense de fazer. E ele fez na nossa, o que a gente chamava como é que era? Na nosso centro de imprensa, do SBT, que era gigante. E convidou o Piquet era muito amigo dele. Aí o Piquet foi. Eu colei e falei assim, pô, Piquet, vamos lá, cara, na cabine do domingo. Eu falei, não enche saco não, Theo. Não vou. Mano, beleza. Aí ficou lá. Aí quando ele foi embora, ele virou e falou assim, que horas é pra eu estar na cabine? E aonde é essa cabine? Aí eu falei assim, eu te pego. Aonde é? Alguém te pega, tinha uns carrinhos de golfe, e te leva. Aí ele falou, quanto tempo você quer que eu fique? Eu falei assim, o tanto você quiser. Aí eu falei, quanto é? Aí ele falou, pô, tô indo por você, cara. Vai se danar. Aí a gente teve uma relação boa ali. Ele ficou lá uns 40 minutos na cabine e foi embora e tal. E a gente começou a ter uma relação. Então, essa relação com ele, mas depois eu perdi o contato. Depois eu fui em Brasília fazer uma entrevista com ele. Ele quis que a gente fizesse entrevista na casa dele. É sensacional a casa dele, doido da cabeça, né? Ele tinha um sistema, por exemplo, é engraçado isso, mas o banheiro dele o banheiro do quarto dele, da suíte dele, era aberto. Então você via a pessoa fazendo as necessidades. Aí eu virei para assim, mas ô Piquet, e o cheiro? Aí ele falou, não, vem aqui ver. Ele bolou um sistema tipo um sugar, ele sugava o negócio. Você apertava um botão, sugava, e não tinha cheiro. Então, assim, coisa de doido. As coisas do Piquet sempre foram doidas. Então, o Senna, eu não tive contato com o Senna. Quando eu comecei a crescer em 93, ele morreu em 94. Sim. Então, eu não tive contato com o Senna. Mas o Rubinho, a gente teve muito contato. Hoje é um amigo que eu tenho. O Cristiano da Mata, quando correu também, eu tive muito contato com ele. É outro amigo que eu tenho, mas aí depois ele voltou para a Índia, teve um acidente, né, quase morreu. Mas assim, o Christian Fittipaldi é um amigo que eu tenho, é um cara que a gente conversa. O Rubinho, por exemplo, toda vez que vem aqui em Goiânia, ele liga, fala assim, vai ter um jantar na sua casa ou não vai? Aí às vezes tem, às vezes não tem. Antes você me convidava, né? Até hoje, não mais, né? Mas agora eu tava muito tempo fora. Agora vai ter estoque aí em julho. Aí você vai me convidar de novo, né? Se fizer, né? Mas vai fazer. Quebradinho, né? Sempre tem, não. Isso é uma coisa que você não quer quebrar. Não, que isso. Já não tem mais salário. Não salário fala só isso na TV Sucesso. Fala isso não, Theo. Fala isso não, que é pecado. Né? Vamos lá, a gente tá batendo um papo com o Theo José no Sem Retranca, que segue carreira solo agora. Isso mesmo, te inscreva no canal, aproveita para deixar seu like. Olha aqui o nosso convidado, ó. Theo José, o goiano que o Brasil inteiro conhece e admira. Theo, deixa eu te fazer uma pergunta. Quem que é melhor piloto? Hamilton ou Verstappen? Hamilton. Por que assim? Cara, porque o Verstappen é um grande piloto. Mas eu acho que essa fase que o Verstappen está ganhando sem parar é uma fase onde o piloto ele é menos exigido do que no início da carreira do Hamilton. Hoje está muita telemetria, hoje é muito mais fácil acertar um carro do que lá atrás. E o Hamilton, eu acho que ele pegou uma turma mais pesada do que o Verstappen, sabe? Ele pegou, por exemplo, o Hamilton pegou o Alonso no auge e conseguiu ganhar. Eu não vejo. O Verstappen está pegando o Hamilton, mas não é a mesma coisa, né? A partir do momento que você vai ficando mais velho na Fórmula 1, as suas prioridades elas vão mudando. É a mesma coisa um tenista. É a mesma coisa um tenista. Por que o Guga ele teve uma carreira vencedora curta, se a gente for olhar? Teve problema físico. Mas o Guga também começou a ter outras prioridades, sabe? O Guga é o tipo de gente que não é bitolado, não é doente, igual, por exemplo, a gente pega o Alcaraz. O Alcaraz só pensa em jogar tênis. O Guga também, mas o Guga tinha outras coisas. O Guga gostava de prancha, dos amigos e tal. Eu cruzei com o Guga algumas vezes nos Estados Unidos na época da Indy e você via que ele era diferente. E o esporte individual, como tênis, Fórmula 1, se você não focar 100%, você não vai. E o Hamilton já está com outras coisas, né? Ele já tem uma campanha de racismo, né? que ele é atuante. Você vê o Hamilton, por exemplo, em eventos grandes do mundo, lá aparece um Hamilton. Você não vê o Verstappen. O Verstappen é daqueles bichinhos que deve chegar em casa, pegar o videogame e ficar brincando lá de simulador, sei lá o quê. Então,
eu acho que o Hamilton, quando ele estava no nível máximo dele, ele foi mais piloto do que o Verstappen. Eu acho que ele foi mais completo. Theo José entende, tem credencial para isso. E vamos ver como é que vai ser o Hamilton na Ferrari no ano que vem. O é um desafio. Imagina eu acho que vai voltar. desafio? Eu acho que vai voltar a motivação total. Eu acho que vai voltar o velho Hamilton. Ah, é? Porque era um sonho dele na Ferrari. E a Ferrari já tem um tempinho, né, desde a época do Schumacher, né, que não é dominante. Ganha uma corrida, outra, disputa um título, outro, mas não é dominante. E o Hamilton, eu acho que ele está fazendo uma coisa que ele sempre quis, né? Está largando uma Mercedes pelo desafio. E eu acho que ele vai vir muito forte. Só espero que tenha carro, para que tenha um carro competitivo, para que a gente possa ver uma disputa interessante, ele e o Verstappen. É isso que o amante do automobilismo espera. Vai também. ser um grande ano para a Fórmula 1 ano que vem. Eu acho que a Fórmula 1 ela já cresceu, mas a audiência cai, ela virou uma modalidade nichada também. Mas o ano que vem vai ser um grande ano. Pô, você vê um Hamilton na Ferrari é um negócio muito legal, né? É coisa de maluco, né? Quem deve estar vibrando com isso aí é o meu amigo que trabalha hoje no SBT, repórter da Transamérica. Cheguei a fazer o a André Copa do Mundo. Galvão. André Galvão. Gente Beijo pro finíssima. André Galvão. Gente da melhor qualidade. Foi Gente teu finíssima. repórter em várias coberturas. Eu fiz a Copa das Confederações na Band com ele, a gente ficou junto o mês ficava com a inteiro. escovinha batendo na mão, assim? Ficava. Ansiedade, né, Theo? Uhum. E vou te contar mais uma coisa, viu? André Galvão, que é Ferrari. É Ferrari. Ele é a filha dele é lindinha também. Linda. O André é um grande profissional. Baita profissional e baita ser humano. É um grande cara. Baita ser humano. Grande cara. Eu sou fã do André, um grande amigo, um grande irmão que eu tenho no jornalismo. Theo, futebol, né? Sua trajetória no futebol também não deixa a desejar em nada quando a gente fala de automobilismo, de velocidade aqui. Mas me lembra uma coisa ainda na velocidade aqui, daquele lance entre o Schumacher e o Rubinho. Você estava na corrida do não perde mais. Sim. Você travou na hora ou não, Theo? Foram duas vezes, né, do Rubens. Aquela que ficou famosa de Spa. Isso. E eu peguei a que eu peguei dele foi em Indianápolis. Já tinha acontecido Spa. E em Indianápolis, ele de propósito, ele deixou depois da última curva que ele foi dar passagem pro Schumacher. Caramba. E foi horrível, porque o americano não entende isso. Na cabeça do americano, isso é um absurdo maior do que em qualquer outro país. Você estava em loco? Não, eu estava na Jovem Pan. Eu só fiz em loco o Grande Prêmio do Brasil. Okay. Fórmula 1 eu só fiz em loco Grande Prêmio do Brasil. Do Brasil. Aí, a gente ficou discutindo. Será que vai dar passagem de novo? Não sei o quê. Pô, na última curva ele não deu. Acabou a última curva, ele não deu. Aí ele tirou o pé para deixar bem claro que era de propósito. Ali eu vim com não perde e perdeu. E teve uma do Tony Kanaan em Michigan, que foi a mais famosa. Você bater aí no YouTube, vai ver, que era o Maximiliano Papes, o Max Papes, que estava em primeiro, e eu tinha na minha cabeça, eu me desafiava. Eu falei assim, eu quero ver cada vez mais cedo eu gritar não perde mais. Quando ele abriu para pegar a curva 3 do oval de Michigan, eu já mandei bala. Falei, não perde. E aí acaba o combustível dele, o Tony passa. Aí eu vi e falei, perde sim. Não perde mais Tony Kanaan. Essa ficou famosa. Mais do que a do Rubens. Mais do que a do Rubens. Bem lembrado. Pra mim, essa aí tá no YouTube. Hein? Não, eu já vi. Igual a do Martin Silva saiu mal pra cacete. Não, pra também. cacete. Pra falar o resto, tá lá. Pra não também. falar o restante. Aí você pesquisa, que tá na plataforma. Tá lá. Theo José, e a sua carreira ela é tão bonita no automobilismo, e ela não deixa a desejar também quando a gente fala aqui, ó, dessa bolinha aqui, ó, do futebol. Vem cá, quantas Copas do Mundo? Vamos lá, 98, 2002, mas 98 no local, 2002 eu fiz pra Rádio K. Eu era seu produtor. Então, na época a gente fazia as aberturas, né? Em 2002. Eu fiz muitas o Cajuru morava em Alphaville, eu fiz muitas. Ele alugou um quarto no hotel lá. Eu fiz muito e esse virou um estúdio, eu fiz muito ali. Até tem uma muito interessante que os comentaristas eram o Sócrates, o Juca Kfouri e o Cajuru. E eu abria. E era madrugada. Eu acho que foi o jogo que o Brasil ganhou
foi com a Coreia do Norte, ganhou de 6. Teve um jogo que o Brasil ganhou de 6 ou de 5. Já estava classificado. Sim. Né? Aí a gente abria a transmissão, né? Naquela época na rádio era 3 horas antes, né? Eu abria, e eles estão ali dentro do hotel, era um hotel, um quarto de hotel. Eles estão ali, os comentaristas, né? E tomando cerveja, e pede comida, chega lá, um serve. O Sócrates e botava uma coisa na frente, dizendo na cabine no jogo Serra Dourada. E tomando. Quando o jogo começou, tava todo mundo dormindo. Eles já estavam tudo dormindo. Já tava tudo já acabado. Aí não teve comentarista. E eu fiz intervalo sem comentarista. Você veio pra estragar, você veio pra contar isso. Pois é, mano. Isso já aconteceu uma vez também. Aconteceu 2 vezes isso comigo. Teve uma vez na Manchete. A Manchete no Rio de Janeiro tinha um prédio bonito ali no Flamengo. E foi uma corrida na Austrália. E foi uma corrida que chovia, parava. Eu sei que a corrida começou às 1 da manhã, ela terminou às 6 da manhã, a gente já foi direto pro aeroporto, nem foi pro hotel de volta. Caramba. Porque a gente já foi direto pro aeroporto. E aí eu tô aqui, né, narrando, tô lá, eu tava eu tinha um comentarista, e tinha um convidado, um piloto convidado, e tinha a turma no switcher aqui, eu via. Aí eu tô narrando, sei lá que horas que era. Aí eu olho pro lado aqui, os comentaristas tudo dormindo. Aí eu olho pra frente, o cara da mesa também dormindo. Eu falei, caraca, bicho, só tô eu aqui agora. Aconteceu isso. E teve um carnaval na Band, desfile de campeãs. Eu não vou falar as 2 comentaristas que eu tava. Eu tava com 2 comentaristas dentro da cabine. E carnaval, você sabe a hora que começa, não sabe a hora que acaba. Eu sei que quando foi umas 4 horas da manhã, eu lembro que acabou, já tinha sol. Umas 4 horas da manhã, eu olhei pro lado também, minhas 2 comentaristas dormindo. Já foram 3 vezes isso. 3 vezes. A turma da Rádio K da época não dormia não, viu, no carnaval. Que a Rádio K na época transmitia carnaval. Eu falei que ia contar no início, vou contar agora pra você. Te inscreva no canal Sem Retranca Oficial no YouTube e siga também o nosso Instagram, Sem Retranca. A gente tá recebendo aqui, ó, o bravo Theo José, o goiano que o Brasil inteiro conhece e admira. Ele tá de volta para casa, mas claro, continua narrando jogos nacionalmente. Theo, vem cá. Eu falei no início que eu ia contar aqui. Eu fui teu produtor na São Silvestre, final da década de 90, para o começo de 2000. Eu quando acho. Você chegou. Você voltou para os Estados Unidos. Ou 99 ou 2000. 99. Ou 2001. Eu tava 2000. do lado. Eu tava do lado do Theo e eu tava tremendo. E tinha que passar todas. Eu tava começando, trabalhava pela Marmitex, né? E pela pizza no final do dia. Mas essa não tinha salário. Eu queria aprender só, ué. Aí tá. Eu tinha que pegar as informações pro Theo e eu ficava vendo ele narrar. Primeira coisa que eu fiquei apaixonado quando eu vi. Primeira vez. A dicção do Theo. Eu falava bem baixinho assim para mim. Que dicção, hein? Que dicção, hein? Você deve colocar uma caneta na boca que era sensacional. Cara, eu fiz mais agora a fono. Eu faço mais fono agora do que na época. Sua dicção sempre foi boa. Sabe? Sua dicção é perfeita. Mas assim, eu não botava ainda fé em fono, não. Aí depois você vai ficando mais velho, você vê que fazer fono é muito importante pra gente. Você tá fazendo? Faço exercício. E quando eu tive problema, né? Na Copa de 2014, eu tava colocando minha voz errada. E aí o meu gol tava ficando sem força. Tanto é que se você pegar de 2014, tem alguns jogos que eu não narro o gol como... O meu gol é do Brasil. E essa mudança do gol tem uma mudança aqui na corda vocal. Eu não estava conseguindo mais. Então aí eu mudei, né? Eu falava gol... É o que a gente chama de explosão, né? É do Brasil. Eu mudei. Você dava uma cadenciada. Porque senão... Mas aí eu comecei a fazer um trabalho de fono e eu fiquei preocupado na época. E aí a fonoaudióloga falou, cara, você tá colocando tua voz errada. Vamos fazer uns exercícios. E foi tiro e queda. E desde essa época eu continuo. Eu tenho uns exercícios para continuar fazendo e tal. Quando é um evento muito importante, eu pego algumas sessões... Fala, um dia antes do jogo, por exemplo, eu fui fazer a final da Libertadores em Guayaquil, né? Que foi o Flamengo e o Atlético Paranaense. Ali eu estava um pouco preocupado, que eu tinha tido uma gripe, não sei o quê. Ali no dia do jogo eu fiz uma sessão à distância, né? E ajuda muito isso, ajuda muito. Naquela época eu não fazia muito não gostava, achava o fonoaudiólogo um negócio meio chato. Mas sua dicção é perfeita.
Mas assim, depois a gente tem que fazer sempre, cara. Eu tô 45 dias já rouco. 45 dias já rouco. Saí de uma virose, não consegui mais voltar a ter minha voz. Mas Impressionante. pode ser que você tá colocando errado também, Mas eu acho que no rádio, às vezes, você precisa explodir um pouquinho e não tô conseguindo sabe? explodir, assim, na hora certa. Theo, vem cá. Copa do Mundo, Liga dos Campeões, tantos eventos. Libertadores, eliminatórias, Eurocopa. eliminatórias. Se você pudesse soltar essa Olimpíada. bola aqui, Olimpíada também, que é ano olímpico também. É. O que você voltaria para narrar? O que mexe com o Theo José? Vou deixar agora o automobilismo fora e voltar para esses eventos aqui. Campeonato grande, eu estava até vendo ontem ou anteontem a Eurocopa e estava vendo a hora do hino e tal. Campeonato grande como Eurocopa, como Liga dos Campeões, tirando Copa do Mundo, pô, é muito legal, né? Eu acho que Eurocopa e Liga dos Campeões são duas coisas que eu me orgulho de ter narrado. Eu fiz 13 Liga dos Campeões. Eu fiz 2 vezes do estádio. Eu fiz um Real Madrid e Atlético Madrid. E fiz agora Liverpool agora há pouco tempo, e Real Madrid. Essa do Liverpool e Real Madrid não foi legal. Eu falhei na hora do gol. Eu tava com uma faringite, eu falhei na hora do gol do Vinícius Júnior. Então essa não foi legal. Essa eu passo. Mas a Liga dos Campeões é muito legal, né? É um evento. É outra história. Eu vi o podcast que você fez com o Fernando, e depois eu fiz também com o Fernando Regis, e ele fala, né, que jogar a Liga dos Campeões é diferente. Ele jogava no videogame, na hora que ele entrou, se deparar com aquilo... Aquela musiquinha, The Champions, é outra história. É outro nível. Sabe? Então isso agora, Copa do Mundo... a Copa do Mundo da África do Sul, eu tenho muita saudade daquela Copa. Eu acho que foi das últimas Copas, aqui, assim, eu converso com grandes amigos que são jornalistas também no Brasil, todo mundo entende que essa foi a Copa que marcou. Foi. Porque a Copa no Brasil, a gente teve um problema, a gente estava com aquela coisa da política, né? A Copa das Confederações teve muito protesto. Ela estava com já na Copa das Confederações teve muito protesto, E foi a única Copa em que o país estava dividido porque não queria a Copa. Então não foi igual à África. Eu me lembro que na África tem um dia, 2 dias antes da Copa, 3 dias antes da Copa, que eles criaram assim como sejam bem-vindos ao nosso país. A gente não teve isso no Brasil. E na África a gente teve. E eu fui pra rua. Eu fui pra rua ver aquilo. Cara, os caras estavam emocionados, assim. Cara, tem uma Copa do Mundo no meu país. Então, foi diferente. E essa da Rússia, por ser a Rússia, eu também acho que foi meia boca. Foi uma Copa fria. Eu não fui, mas eu acho que foi meia boca. Como essa dos Estados Unidos vai ser difícil, né? Porque vai ser Estados Unidos, México, Canadá. Eu não gosto disso. Eu acho que tem que ser só num canto e acabou. Agora, a da África do Sul foi muito legal. Eu viajei muito, né? Eu sei lá quantos jogos eu fiz, mas te encontrava só de vez em quando. 90% dos jogos eu fiz do local. E era muito legal. Era uma pauleira. Se dormia 3 horas, 4 horas, mas... Foi a primeira Copa do Mundo disputada no inverno, né? Foi frio pra caramba. Depois de 40 anos, foi a primeira Copa do Mundo. A gente fazia um jogo no Ellis Park que chamava Gelis Park, que era gelado pra caramba. Era um vento que eu vou te falar uma coisa, que loucura. Eu me lembro, às vezes, a gente sair dos apartamentos, que era o tipo flat, que a gente ficou. Eu me lembro que às vezes você saía 4 horas da manhã, 5 horas da manhã pra ir pro aeroporto, era frio pra capeta. Frio. Aquela Copa foi muito legal. Foi legal. Foi divertido. Muito legal. Foi 10. Não, aquela Copa foi... Aquela Copa do Mundo foi o auge da minha carreira, diga-se de passagem. Porque vi o Ronaldinho Gaúcho, que foi uma entrevista que rodou o mundo inteiro, né? Que muita gente falava, o Júnior tá doido, tá tomando remédio. Pô, não tá legal. Aí viu o Ronaldinho e teve o Pelé também no avião, que eu fiz a entrevista que foi muito bacana. Eu tava no avião. Você tava no avião e o povo... Eu que te levei lá pra frente. Sim, mas o povo falou assim, Ana, tá louco, tá tomando remédio, não sei o que tem. Pelé não tá no avião. Tá, o avião atrasou 1 hora. Em solo, por causa disso. Eu te levei lá pra frente. Você falou isso assim, ó. E fiquei pé da vida. Porque você ficou me perturbando o tempo inteiro. Eu tenho que fazer o Pelé. E eu não gosto de incomodar, né? Aí eu falei, vem pra frente. Exatamente. Aí você foi lá e pegou o Pelé. E a história que o mundo inteiro conta, que o Brasil inteiro conta,
é que eu virei um Adriano Gabiru, que eu marquei só aquele gol do título e parei. E não é bem assim. Sabe? Bravo, Eu tava naquele Aliás, foi o voo da imprensa brasileira para África do Sul. Era. Né? Tava todo mundo. Tomei um porre com o Edmundo naquele voo. Edmundo tava lá, tomei um porre com ele. Né? Depois, na volta, eu voltei com a Renata Fã. O Edmundo também tava no voo. Eles voltaram antes. Eles voltaram logo depois que acabou a Copa. Eu fiquei uma semana lá. Na eliminação do Brasil. Na eliminação do Brasil. É verdade. Nós ficamos até o final. Eu fiquei uma semana depois ainda, porque não tinha voo, né? Eu fiquei não tinha voo. 3 dias depois, eu voltei com o José e Não, mas a Renata foi pra final. Foi pra final, eu voltei com ela. Então, na final a Renata tava. Eu voltei com ela. O Edmundo voltou antes. Ela estava sentada perto do Nicolas Leós, que na época era o presidente da Comembol. Eu viajei do lado dele, na ida. Na ida eu tava do lado dele. Eu fui fazer uma entrevista. Eu ajudei, ele estava bem velhinho. Isso. E eu ajudei a pedir comida, porque ele não sabia falar nada de inglês. E aí vinha aquelas coisas, tinha que abrir, né? Coisas. Eu ajudei a ele. Assim, ele já era um corrupto naquela época. Isso. Mas era um ser humano. Muito corrupto. Era um ser humano, era um senhorzinho que estava tendo dificuldade. Eu falava, o senhor precisa do quê? E tal. A mulher falava com ele, ele não entendia o que a mulher estava falando. Falava, olha, tá perguntando se o senhor quer beber o quê? E não sei o que e tal. Eu ajudei naquela. Mas ele não fui apresentado, não me apresentei, olha, sou narrador da televisão brasileira. E ele também não perguntou nada. A nossa conversa foi só de ajuda ali, não teve diálogo. Eu me lembro que eu fiz uma entrevista com ele no avião, ele engasgou com o frango, quase um tapa nas costas. E aí depois eu fiquei, o Edmundo tava um pouquinho na frente, a gente ficou bebendo a noite toda, a mulher virou e falou assim, cara, vocês não querem levantar e ficar tomando vinho aqui de pé? Aí eu falei, beleza. Aí pronto. Theo, você teve um momento também assim que foi marcante pra gente caminhar pro final, que foi quando o Luciano do Vale acaba morrendo, indo para Minas, para Uberlândia. Isso. Né? E você acaba substituindo. Eu lembro daquela cena forte, né? O Neto desaba ali, naquele momento da abertura. Eu falei, eu não queria estar na pele do Theo. Cara, aquilo foi muito doido assim. Eu tava aqui em Goiânia no sábado, tava num churrasco na casa de um amigo meu. Eu ia fazer o jogo do São Paulo no Morumbi. Então eu ia pegar o voo de manhã e ir para São Paulo para fazer o jogo, porque o Luciano fazia o Paulista e eu fazia o time carioca, que era dividido. E o time carioca eu não me lembro se era o Fluminense, minha memória é péssima. Eu ia fazer São Paulo e um carioca, e o Luciano ia fazer o Corinthians e Cruzeiro, né? Foi aquele jogo ou foi Atlético Mineiro? Acho que foi Cruzeiro, não sei. Acho que foi Cruzeiro. E aí, beleza. Aí quando foi no sábado à tarde, que eu tava nesse churrasco na casa do amigo meu, aí toca o meu telefone, era o meu chefe imediato, falou assim, Theo, mudou a escala. Você não vai fazer mais o São Paulo, você vai fazer o Corinthians amanhã. Aí eu falei, beleza, ele não falou nada. Eu falei, beleza. Ainda fui pra mídia social, depois os caras me criticaram. Escrevi, mudança de planos. Saio do jogo São Paulo e Fluminense e vou fazer Corinthians e Cruzeiro. Só, porque eu não sabia o que tinha acontecido. Aí depois de 3 horas, mais ou menos, ele me liga de novo e falou assim, Theo, você vai fazer esse jogo que o Luciano morreu. Eu falei, como? Eu falei, o Luciano do Vale morreu, indo pro jogo, isso aqui, isso aqui. Aí, parei e falei assim, bicho, tem que agora colocar a cabeça no lugar. E eu quero, antes do jogo, eu ia fazer do estúdio, não ia pra Uberlândia. Eu tenho que passar no velório, né? Aí eu virei e falei assim, ô Dudu, eu só te peço uma coisa, pede pro Fernando Esvevo ser o meu coordenador, que era o cara de minha confiança, meu amigão, a gente me conhecia bem, eu não sou um cara fácil para trabalhar, porque eu sabia que ia ser uma coisa complicada. Aí ele falou, tá bom, então o Esvevo vai te coordenar. Aí eu liguei pro Esvevo e falei, cara, eu tô sabendo e tal. Aí ele falou assim, te pego no aeroporto e a gente vai para Campinas. Eu falei, então beleza. E aí foi, dito e feito, eu fui para Campinas, passei rápido no enterro, cumprimentei a mulher dele e fui para a Band. Quando eu cheguei na Band, toca o telefone, era o Marcelo Meira, que era o vice-presidente, que era o cara que gostava muito de esporte. Ele virou e falou assim, pegou uma grande. Aí eu falei, peguei, difícil. Aí ele falou assim, e vou te contar a maior. Ele vai ser enterrado na hora do jogo. Você vai ter que fazer o enterro dele também durante o jogo. Aí eu falei, caraca. Ia dividir a tela. Eu falei, caraca, eu vou fazer o enterro do Luciano com o jogo rolando. Ele falou, não tem jeito, você vai ter que fazer. Aí eu falei, beleza. E eu tenho uma filosofia
que a gente tem que fazer as pessoas emocionarem, mas você tem que ter uma emoção num nível normal. Eu nunca chorei numa transmissão. E eu tenho como filosofia que eu não vou chorar, vou encerrar minha carreira sem chorar numa transmissão, porque aqui a gente tem que ser frio. Eu recebi a notícia que a minha mãe tinha morrido fazendo um programa de debate na Fox e fui até o fim no programa. E a minha sobrinha também tinha morrido fazendo o mesmo programa na Fox, fui até o fim fazendo um programa. O que adiantava eu encerrar o programa ou, olha, eu vou sair daqui porque minha mãe morreu? As pessoas estão vendo ali, não estão querendo saber se minha mãe morreu ou deixou de morrer. E era de noite, então eu só ia sair do Rio para vir para Goiânia de manhã. A única coisa que eu fiz foi pegar o celular e mandar para minha esposa, para a Thelma, ver uma passagem o mais rápido possível para Goiânia. Amanhã de manhã, porque era de noite, não ia ter passagem mesmo. Então foram as duas situações. E aí eu falei, eu não vou chorar. Eu não vou chorar no negócio do Luciano. Não vou. E coloquei na cabeça. E eu não chorei. Eu abri. Eu só pedi para não ter gol. Eu falei, como é que eu vou narrar um gol, cara? Estou no lugar do Luciano. O enterro do Luciano. Narrar gol? Como é que eu... Isso estava na minha cabeça. E não teve gol. Foi 0-0 o jogo. Então até nisso Deus ajudou. E graças a Deus o desafio foi cumprido, né? Eu acho que eu fiz uma homenagem para ele, mantendo uma boa narração dentro de um tom de que a gente estava vivendo naquele momento, né? Que o Luciano tinha morrido, caramba. Então foi um momento difícil, muito difícil, assim. O psicológico teve que trabalhar forte ali, muito. Acho que teve um momento assim que eu fiquei com a voz embargada, mas também não chorei. Foi quando o Edson faleceu. Embora já soubesse de tudo, né? Porque o Júnior me passava, mas eu ficava de stand-by, porque a qualquer momento o Júnior falava, ó, meu pai pode morrer a qualquer momento. Então eu tinha que vir para a rádio, aí eu dobrava. Então aí na hora que veio a informação de madrugada, eu tive que dar a informação e tive que ficar o dia inteiro e aí me escalar. Ó, você vai fazer o sepultamento do Edson. Pô, aí aquilo eu pedi aqui na Bandeirantes para não mais me escalar para fazer esse tipo de cobertura. Mas assim, é a profissão, né, Tudo Juliano? Não bem, tem então, jeito, mas cara. vou te falar uma coisa. Por exemplo, eu tive um momento muito ruim. O Cacau virou pra mim e falou assim, a vida é dura, Juliano. A vida é dura. Mas, poxa, era um cara que tava todo dia me dando conselho. Eu tive um momento muito ruim desses, foi na morte do Ari Júnior, o câmera, que era goiano da Globo. Sim, você imagina o tanto de mensagem que eu nunca apaguei até hoje. Pô, a segunda-feira naquela época, eu fazia jogo do Campeonato Brasileiro ou do Carioca todo domingo. O Ari que morreu no voo da Chapecoense. Isso, era a maior câmera que já teve na televisão brasileira, era goiano, eu comecei com ele, era meu grande amigo, Ari, grande amigo meu. E a segunda-feira, naquela época, eu tirava para tomar um vinho em casa, lá em São Paulo. Estava sozinho, abria um vinho, bebia meu vinho e ia dormir. E foi numa segunda-feira. Então, naquela noite, eu mandei mensagem para ele. Eu liguei para ele, porque o Goiás estava... O Paca! Era, exatamente, Paca. E o nosso time, hein, que era o torcedor do Goiás doente, né? Mandei, mas ele não atendeu, foi para a caixa de mensagem. Lógico que ele não atendeu, né? Aí... eu tô no Twitter, eu tô tomando meu vinho, tô no Twitter, né, vendo as coisas. Aí aparece assim, voo da Chapecoense está desaparecido. Eu nem sabia que a Chapecoense ia disputar a final de Sul-Americana, porque a gente não fazia Sul-Americana. Então nem sabia. Aí eu falei, voo da Chapecoense? Tá voltando da onde? Segunda-feira, né? Aí começaram a pintar Twitters, assim, avião da Chapecoense. Aí eu falei, caraca, os caras estão indo pra disputar a final da Sul-Americana. Aí o que acontece? Já tinha tomado umas, eu falei assim, eu vou ouvir a Rádio Caracol, porque a Rádio Caracol é monstra da Colômbia. Não, e eles estavam cobrindo no local. Não, sensacional a cobertura deles. Aí eu entrei na Rádio Caracol e aí os caras já estavam com 3 repórteres, um no local, um no hospital. Aí eles viraram e o do hospital falava assim, ó, tá chegando aqui um sobrevivente. Aí E tinha um no local que falava assim, ó, tem sobrevivente aqui. Exatamente. Só que tava chovendo muito. Então eu falei assim, pô, caiu o avião, mas de repente tem um monte de gente viva. Eu não sabia que foi tão sério. Aí eu nunca vi uma relação de passageiro. Aí acabou o fogo na hora, né? Falei, caraca, Chapecoense e tal. Aí saiu a relação... 7 horas da manhã, que eu tava ao vivo. Eu estava ao vivo no Raiz Brasileira, ouvindo na Rádio Caracol. Então, às 7 da manhã, eles chegaram à conclusão
falaram assim, não tem mais sobreviventes. No local. O sobreviventes... Mas saiu a relação dos passageiros umas 3h30 da manhã. Aí, aí já saiu no Twitter, aí eu olho lá, Ari Júnior, Rio de Janeiro, saía assim, né? Aí eu falei, cara... Não... O repórter falou falei, assim, ó, da não Rádio é o Caracol. Paca. Ari Júnior. Na hora que ele falou isso... Eu falei assim, não é o Paca. Aí eu liguei pro Bassan, que o Bassan era muito amigo dele, o Pedro Bassan. Baita repórter. Aí eu liguei pro Bassan, o Bassan atendeu de madrugada, eu falei, Bassanzinho, o Paca foi fazer Chapecoense? Aí ele falou, não sei, eu tô no geral agora, não tô mais com a Ari, eu não sei. Por quê? Eu falei assim, não, porque aconteceu isso. Aí ele falou assim, e tem esses nomes aqui, Rio de Janeiro, deve ser os caras da Globo. Aí ele falou, putz, Theo, esse nome que você falou aí é um produtor do esporte. Pode ser que o Paca seja o Paca. Aí ele falou, vou checar. Aí passou uns 15 minutos, ele voltou e falou, é o Paca. Aí eu falei, caralho, o Ari morreu. Aí eu virei e falei assim, Bassanzinho, então vai lá na esposa dele e já cobre. E eu vou ver porque ele tinha uma mãe que tinha problema de coração. Aí eu esperei dar umas 6h30, liguei para a Luciana Finhold, que é a apresentadora, porque o filho dele trabalhava como câmera na Serra Dourada. Aí eu falei assim, ó, aconteceu isso, isso e isso, não deixa a mãe dele saber pela imprensa. Avisa o Thaleson e o Thaleson toma as providências. Aí, beleza. Aí chegou às 7h, 7h30, falou assim, não tem sobreviventes, não sei o quê. Eu falei, acabou, já fiz o que eu tinha que fazer. Cobri aqui a família do Ari de um lado, cobri a esposa dele do outro, o Bassanzinho falou assim, eu vou lá na casa deles, beleza. Aí eu falei, vou dormir agora, mas eu vou descer aqui, tinha um bar Pé Sujo embaixo do prédio, eu falei assim, vou tomar meu café da manhã no Pé Sujo e vou dormir. Aí quando eu tô tomando o café da manhã, me liga, era o Tocha, que era um editor da Band, falou assim, Theo, e eu já tinha ligado para ele. Quando eu vi que o avião sumiu, eu liguei para ele de madrugada, falei, Tocha, fica de olho aí que eu acho que teve problema no voo da Chapecoense. Ele falou, beleza. Aí ele me liga, ele falou assim, Theo, vem pro SBT, vem pra Band, que a gente vai ficar na Band News, não sei o quê, no jornalismo, cobrindo. E como você tá por dentro, e tinha um amigo e tal. Aí eu falei, putz, agora, cara, eu fiquei a madrugada inteira acordado. Aí ele falou, não, vem. Eu falei assim, cara, eu vou tomar um banho, fazer a barba e vou. Aí fui. Aí eu fiquei lá até umas 5h da tarde. Quando foi 5h da tarde, acabou, né? Quem disse que acabou? Porque aí a família do Ari me procurou e falou, olha, a gente queria uma homenagem, não sei o quê. Aí eu liguei pro Sérgio Rassi, que era presidente do Goiás. Falei, Sérgio, o Ari, não conheço, assim, vamos velar o corpo dele lá no Goiás. No ginásio. Aí eu falei, beleza, vamos, então, sensacional. Eu falei, gente, ó, quero velar no beleza. E velou no domingo, porque primeiro ele passou, demorou a liberar lá. Aí ele passou primeiro no Botafogo, porque Isso. a Globo queria que todos os funcionários fossem velados no ginásio do Botafogo, e depois ele veio para cá num voo da TAM, né, foi um voo comercial, e aí ele chegou, foi velado no domingo, e eu me lembro que naquela época estava tendo coisa política na Polícia Federal, então estava fechado. Estava fechado. E eu lá em São Paulo, eu não quis vir, eu não gosto, eu não quis vir. E eu lá em São Paulo o marido tinha umas 3 esposas, né? Porque ele separou, voltava, separava, não sei o quê. E uma ligava e falava assim, olha, vai escurecer, a gente não vai ter jeito de enterrar, né? Porque o cemitério não enterra à noite. Aí eu falei, caraca, eu lá em São Paulo. Aí eu liguei pro Charlie, falei, Charlie, quem que é? O cemitério é aquele cemitério indo lá pra Bela Vista. Eu esqueci o nome lá. O Jardim das Palmeiras não. Jardim das Palmeiras não, sei Memorial. Lá. Aí eu falei, Charlie, quem que é que cuida do memorial, bicho? Me ajuda aí. Aí eu falei, vou ver. Aí me deu o telefone do cara, eu liguei pro cara. Falei, tem um enterro aí marcado, mas vai atrasar, vai chegar de noite. Aí eu falei, a gente espera a hora que for, fica tranquilo. A hora que for, vai. Então, isso foi difícil. Essa foi uma parada que eu peguei que foi difícil. Mas foi bacana, né? Porque foi, assim, eu digo bacana. Foi bacana as homenagens, porque Sim, foi no Goiás, né? No Goiás. No clube de coração dele. Sensacional isso. Histórias que a gente tem pra contar, né, Theo? E a gente divide aqui no Sem Retranca pra você no nosso canal no YouTube. Muito obrigado, te inscreva, aproveita pra deixar teu like. Gostou, Theo? Muito bom, foi rápido. Papo quando é bom, o papo passa rápido. Nem né, falamos Theo? do Goiás.
Mas vamos falar um pouquinho, dá tempo ainda, só pra gente fechar então. Theo, Goiás, Vila e Atlético, e aí? Cara, eu fiz um comentário essa semana na TV, que é um comentário que eu faço bastante nas mídias sociais e tal. Deve ser muito legal torcer para um Atlético Paranaense, torcer para um Fortaleza. Eu já ouvi você falar isso. Torcer para o Palmeiras, torcer para o Flamengo. Porque, cara, você torce por título, né? Você torce por título. Fala assim, cara, meu time pode ser campeão. Torcer pelos times goianos é muito difícil, né? Você torce para não cair. Você torce para se manter. Então, é muito ruim. É muito ruim. Agora, por exemplo, o Goiás, que a gente tá gravando aqui antes do Clássico, o Goiás numa fase... A Cigana me enganou, né? Eu falei, pô, esse time aí pode até disputar o título da Copa do Brasil. Tá louco? Você, como diz o Goiano, você tá doido? E é verdade, você tá doido? Não vai a lugar nenhum, cara. E assim, não tem muita cobrança. Vai subir pra Série A. Mas a gente vai lutar pra subir. O Vila Nova, vai manter aí na Série B. Né? O Atlético, puta, vai lutar pra não cair. É muito ruim, né? Eu acho que tá faltando nesse estado um pouquinho mais de pensamento de grandeza, sabe? A gente tem 2 times agora na Superliga de vôlei. Mas será que eles vão se manter? Então, um pensamento assim, cara, vamos fazer um time para arrebentar, sabe? É a mesma coisa no futebol. O Goiás tinha que fazer um time, cara, a gente já foi maior do que o Atlético Paranaense. A gente já foi do mesmo tamanho que o Bahia. Olha o Fortaleza hoje. A gente foi maior do que o Fortaleza, sabe? A gente tá do tamanho do Cuiabá, gente. A gente tá do tamanho do Cuiabá, não dá. Com todo respeito ao Cuiabá, que quem fundou foi meu grande amigo gaúcho, Sim. Luiz Carlos Toffoli, que não está mais com a gente também. Com todo respeito ao Cuiabá, mas não dá. Cuiabá nunca largou com Goiás, sabe? Nem com o Vila Nova. Você pega o Vila Nova, a renda, o Vila Nova e Mirassol, foi R$25 mil. Gente, isso é esporte profissional. Não pode um jogo de futebol dar 25 mil profissionais de renda. Então, assim, até isso... O Vila está perdendo o fanatismo da sua torcida, que era a coisa mais bonita que tinha no Vila Nova. Porque a torcida foi muito magoada. Cara, o que aconteceu com o Vila Nova ano passado, pelo amor de Deus. Não tem explicação. Pelo amor de Deus. Era a chance de subir pela primeira vez nesse formato para a Série A e entregou um jogo, sabe? Entregou, que eu digo assim, não mordeu. O Goiás também, você assiste, pô, não morde. O Atlético, a Cigana me enganou. Pô, esse time do Atlético é legal, hein? Um time que mais ataca, um time que tem mais chance de gol. Bicho, perder pra, sabe? Criciúma, do jeito que perdeu, levantando o jogo morto, controlado. levantando morto. Então, difícil. E eu que estou fazendo, sou diretor de esporte de uma televisão que tem um programa de esportes que eu tenho que fechar o programa de esporte junto com a equipe. Cara, não acontece nada. Não tem uma grande notícia. A grande notícia é que o treinador caiu, Wagner Love foi embora. Nada, sabe? Que legal, o Goiás é líder. Pô, foi líder durante uma semana. E aí depois despencou. Então, assim, é frustrante. É frustrante. O futebol goiano tem que pensar, a cabeça tem que se pensar grande. Aí vou fazer, mas como é que a gente vai chegar num orçamento de 1 milhão, 1 bi, que tem o Flamengo, que tem o Palmeiras? O Girona, que foi terceiro colocado na Espanha, o orçamento dele, se a gente transferir para o Brasil, o teto dele, que é colocado lá pela 175 milhões. Foi terceiro colocado. 175 milhões. Isso aí, o Fortaleza deve gastar isso. O Fortaleza deve gastar 175 milhões no ano. Sabe? O Flamengo é 1 bi. Então, o Palmeiras deve estar girando aí nos 800, 900. Mas o Goiás é 80. Dane-se. Faz um time bom, dá para fazer. Essa mudança de mentalidade precisa partir da onde, na sua opinião? Da diretoria. Não adianta SAF. SAF não é solução. O maior time do mundo, que é o Real Madrid, não é SAF. O Barcelona não é SAF, o Atlético de Madrid não é SAF. Na Alemanha não tem SAF, tem investidores, mas não tem SAF. Então SAF não é solução. SAF, inventaram essa história para salvar o Vasco da falência, para salvar o Botafogo da falência, para salvar o Cruzeiro da falência, sabe? Você vai ver o Cruzeiro, dá um tempinho. Virou SAF, mas quem está cuidando do Cruzeiro é um apaixonado por esporte que vai profissionalizar o clube além da paixão, vai profissionalizar o clube. E é um abnegado, né? Então o Cruzeiro vai ser um grande time. O Atlético virou SAF agora, um negócio que até agora a gente não entendeu ainda, porque não teve divulgação, né? A gente está esperando entrar dinheiro dos investidores. Mas se tivesse a cabeça que tem hoje,
Igual o Adson fala assim, nós somos um time emergente. Chega! Não quero saber de time emergente, não. Eu quero saber do Atlético ganhando título. A nossa estrutura melhorou muito, muito. Eu olhei a estrutura do Atlético e falei, caramba, mas que estrutura, bicho? Eu prefiro ter um campo de terra e um time disputando título. Que seja título da Copa do Brasil, sabe? Que seja título sul-americano. Deve ser legal torcer para um time que... Eu lembro quando o Goiás chegou na final da Sul-Americana. Poxa, que coisa boa. Mexeu com toda a cidade. Coisa boa. Acabou, foi rapidinho, acabou. Quando foi 2 vezes, né? A gente chegou na final da Copa do Brasil, né? Uma com o Flamengo. Foi. E a outra a gente ficou com o Grêmio, né? Pelo caminho, não foi isso? Foi. A gente ficou... Não foi final, foi quartas, eu acho. Foi quartas de final. E assim, o Atlético teve próximo de uma final de Copa Sul-Americana. Sim. Recentemente, agora perdeu no Morumbi. Sim, ganhou aqui bem e perdeu no Morumbi. Aí você perde o jogo lá no E Morumbi. é normal, não é normal, gente. Não pode ser normal. Você perdeu uma chance de ser campeão. Deve ser muito legal, deve ser muito legal você falar assim, eu sou campeão. Você chegar numa final... Pô, deve ser bem legal. Eu vi lá o Atlético Paranaense contra o Flamengo na Libertadores. Pô, sensacional. A torcida, a camisa em Guayaquil, mas beleza. Bora. Difícil, que momento que a gente tá vivendo no Bora. futebol goiano. Theo, que alegria te receber no Obrigado. Sem Retranca. Você Estamos também aí. tá com o seu podcast também. Também o Pode Pai, Pode Filho. Pode Pai, Pode Filho, participa o cachorro. Como é que chama o O cachorro? Anselmo. O Anselmo. O Anselmo, o Ale E o Ale também, que é filho do Theo, que toma café lá no Café da Tia Naí, na Rua 4 com a Rua 6. Ele me falou. Ele me falou. Uma vez eu vi lá, menino bonito pra caramba. É médico, agora tá estudando pra ser jornalista. Theo José, que alegria de receber aqui Valeu, no Juliano, Sem Retranca. obrigado. Que bom. Sucesso pra você sempre. Você sabe que você sempre foi e sempre vai continuar sendo uma referência na minha carreira. Eu fico feliz por Saiba isso, disso. mas você poderia ter referência melhor. Não, mas eu tenho. Obrigado. Eu tenho. Obrigado. Muito bem, o Sem Retranca de hoje vai ficando por aqui, te agradeço. Te inscreve no canal Sem Retranca Oficial, ative o sininho, deixa teu like. Você pode também curtir também no Instagram Sem Retranca e também no Spotify em áudio e vídeo. Gente, aqui deu!